Pessoal, como eu havia dito, eu não quero matar toda essa aula com a correção, eu preciso, né, dessa parte final da aula, desses 15 minutos que eu tenho, para ir para a Física B. Né? E a colega muito competentemente fez a sequência dessa tarefa. Eu pedi uma página, né, e mais uma questãozinha, ela fez praticamente todos os exercícios daquela primeira parte. Então assim, se tu ainda está inseguro nessa parte, quiser fazer esse resto, né, e vir na assistência para a gente corrigir, vai ser um grande prazer, um grande prazer. Não se esqueçam, a assistência é toda semana, na terça-feira eu acho, né? Você já tem um horário de assistência ali? Já. Embaixo. Opa. Aqui ó, terça-feira das 2h05 às 2h55, pessoal, é uma aula por semana. Geralmente, nos últimos 2 anos, eu tenho atendido muito poucas pessoas, certo? Vem 1 ou 2, né? São aqueles que a gente sabe que vão acabar passando no vestibular, não porque estão ali, mas só de estar ali já mostra o interesse, né? Então, o ideal na hora de vir nessas aulas é tu vir com uma dúvida, né? Pô, tentei, não estou conseguindo, vou lá. Mas mesmo que tu venha sem dúvida, né? Só de interagir com a gente, de ver uma resolução, tu acaba adquirindo uma bagagem legal. Então fica o convite para que vocês façam um pouco mais exercícios dessas aulas que já passaram e a gente corrige esses exercícios juntos já na próxima assistência, certo? Se bem que a próxima assistência ainda é carnaval, né? Isso, a colega fez praticamente tudo isso aí, cara. Então chegou aí, tem que escrever, né? O que tu... Certo? Pessoal, na Física B, vamos dar uma relembradinha nesses 15 minutos em vetores. Oh, delícia! Aula 3 ou Física B? Física B, aula 1. Eu vou deixar, vou dar uma paradinha nisso. Vamos continuar já em seguida, mas eu quero começar pelo menos a primeira aula de cada física. Essa parte de vetores, eu acredito que vai ser bem light para todos vocês, porque se vocês recordarem, no começo do ano passado a gente acabou vendo, né? A gente acabou vendo tudo isso aí. Aqui no começo, ele simplesmente nos lembra o que é grandeza física, né? E aqueles 2 tipos de grandeza física que existem. Grandezas físicas são todas as coisas que nós podemos medir, né? Tudo aquilo que se pode medir é uma grandeza física. Fica à vontade, querido. Obrigado. Então, grandezas físicas, tudo o que se pode medir. Gosto de lembrar, né, que aquelas grandezas psicológicas, né, que nós ainda não conseguimos medir, como o amor, a dor, a inveja, né? Esse tipo de coisa não é grandeza física. Tudo que se pode medir, tamanho, distância, velocidade, volume, luminosidade, área, né? Aceleração, corrente elétrica, tudo isso é grandeza física. Tem 2 tipos, as escalares e as vetoriais. Escalares ficam descritas com quantas informações? Isso. Necessitam de 2 informações para serem escritas. Direção. As 2 informações são módulo e unidade. Alguém pode me dar um exemplo de uma grandeza física escalar? Parabéns. Distância. Certo? Distância. Tempo. Vou colocar aqui a distância percorrida. Ou até deslocamento escalar, né? Olha o nome, deslocamento escalar. Deslocamento é vetorial, mas deslocamento escalar a gente só está usando o número, né? Tempo, distância, volume, muito obrigado, volume e vai embora. E as grandezas físicas vetoriais. O que elas, quantas informações precisam? Isso. Necessitam de 4 informações. Ótimo, é isso aí. Agora tem módulo e unidade, que já tinha antes. Módulo, unidade. Direção. Muito obrigado. Direção e sentido. Show de bola, galera.
E aí uma coisa que é importante lembrar, diferença entre direção e sentido. Importante saber diferenciar o que é, saber exatamente o que é direção e o que é sentido. Orra. Show de bola, hein, garoto? Muito bom, parabéns. Direção é uma linha e sentido é para que lado da linha nós estamos indo. Parabéns, adorei. Então necessitam de 4 informações, módulo da direção e sentido. Um exemplozinho apenas de força. Eu já havia falado de deslocamento, né? Deslocamento também seria velocidade, aceleração. É isso aí. E na verdade, isso é uma revisão bem rápida, né? Porque o que eu quero ainda nesses minutinhos finais é mostrar alguns detalhes de como a gente opera os vetores, como é que a gente usa os vetores na prática. Galera, um cara vai lá e caminha 3 metros na horizontal para a direita. Depois ele caminha, né, numa outra direção perpendicular à primeira, 4 metros. Se eu quiser representar o deslocamento total desse sujeito com um único vetor, eu poderia pegar e desenhar um vetor que sai da origem do primeiro vetor e vai até o último vetor. E isso aí, parabéns, é bem aquele método bundinha na cabecinha. Esse vetor lá, amarelo aí, representa o deslocamento total. Como é que eu poderia calcular mesmo esse vetor? Fazer um Pitágoras, né? Com certeza um Pitágoras seria bastante, bastante tranquilo. E esse deslocamento seria de 5 metros. Eu acabei de te mostrar como é que a gente usa o método do polígono ou do paralelogramo. Parabéns, é o método do polígono. A vantagem do método do polígono na hora de somar vetores, pessoal, lembrando que vetor ele serve para representar grandeza vetorial, né? Lembrando também que o vetor, pessoal, ó, o tamanho do vetor é o que mesmo? Que a gente chama de quê? Tamanho do vetor? Módulo. Que o número é que vai representar esse módulo, né? Mas no desenho, tá? Se vocês forem ver, ó, esse meu vetor de 3 metros, ele ocupava 3 quadradinhos do quadro. O vetor de 4 metros, 4 quadradinhos, né? Não vai ter sempre uns quadradinhos para desenhar os teus vetores, mas ter esse bom senso é bacana. Desenha um vetor de 1, faz um vetorzinho pequenininho. Aí um vetor de 10, faz o mesmo tamanho de vetor. Não faz sentido, faz um vetor maiorzão, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E se eu fosse fazer essa mesma soma gráfica usando o método do paralelogramo, como é que seria, será, hein? O método paralelogramo, pessoal, é aquele que tu bota bundinha com bundinha. Realmente é um método meio sem graça. Ó, tu bota os 2 vetores bundinha com bundinha e para calcular o vetor resultante, tu faz um paralelogramo. Tu pega a coisa de escrever, traça uma pontilhada paralela ao outro vetor, né, passando pela extremidade do primeiro, mais uma pontilhada paralela a um dos vetores passando pela extremidade do outro, e aonde as pontilhadas se encontram é onde vai terminar o vetor resultante. Vocês conseguem enxergar que visualmente é absolutamente o mesmo vetor? Não interessa qual é o método que tu usou para desenhar, né? Esses métodos, método polígono ou método paralelogramo, eles resultam, né, na mesma coisa no final das contas. Esse vetor aqui certamente é o vetor ΔD, que também tem 5 metros. Legal. Claro que somar vetores na mesma direção não tem nem graça, né, pessoal? Somar vetores que têm a mesma direção, se o sentido é o mesmo, é só somar. E se o sentido é diferente, é só diminuir. É bem simples mesmo. Esses casos de 90 graus, a gente acabou de ver que faz um Pitágoras, né? Se a gente fosse fazer a continha, ficaria ΔD ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Só por desencargo de consciência, né? Espero que aqui no terceirão não precise mais resolver esse famoso caso de Pitágoras. Na mesma direção é absolutamente sem graça.
E o bacana de repente seria então a gente aproveitar para já aprender a regra mais poderosa para somar vetores, né? Algebricamente falando, que seria a famosa lei dos cossenos. Vamos ver se vocês lembram isso ainda do primeiro ano. Isso aqui eu acho que a gente não chegou a revisar no segundo ano, não. Na matemática vocês olham a lei dos cossenos. Não, se bem que a gente acabou vendo sim, para poder somar vetores, a gente acabou vendo a lei dos cossenos sim no ano passado. Já vão verificar aqui, ó. Aquela história de ter dois vetores com um ângulo qualquer ali, ó. Se o ângulo for qualquer, na hora de somar, né, os vetores fica um pouquinho diferente. Vou usar a regra do paralelogramo para desenhar, pontilhada paralela, pontilhada paralela. Aqui está o vetor resultante. E para calcular esse vetor resultante, r ao quadrado é igual a v1 ao quadrado mais v2 ao quadrado mais 2 vezes v1 vezes v2 vezes o cosseno do ângulo. E aí? É familiar para vocês? Né? Eu acho que no ano passado a gente usou algumas vezes ainda para fazer essa continha, e no ano retrasado a gente também viu. Isso eu lembro. No primeiro ano eu tenho certeza que a gente viu, agora no segundo não estou totalmente lembrado. Um caso bem famoso dessa aí, cara, para a gente resolver, um exemplozinho bem legal, é esse aqui, ó. Imagina um vetor de 6 com um vetor de 10 unidades e um ângulo de 60 graus. E aí a gente pode tentar calcular o vetor resultante para ver o que rola. Ó, essa linha pontilhada de cima não ficou tão paralela. Vamos lá, pessoal. Ó, r ao quadrado é igual. Quem é que vem primeiro? Tanto faz, né? 6 ao quadrado mais 10 ao quadrado mais vezes cosseno de 60. É isso aí. R ao quadrado é igual a 6 vezes 6, 10 vezes 10, 100. 2 vezes 6, 12 com 10, 120. Alguém lembra quanto é que é o cosseno de 60? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 é 0,5. 0,5. Vai ficar bem legal para terminar a conta. Ó. R ao quadrado é igual a 36 com 100, 136, 120 multiplicado por 0,5. É a mesma coisa que dividir por 2. Vamos ficar assim então. R ao quadrado é igual a 196, R é igual a raiz de 196, R é igual, quem lembra? 3 vezes 13, 169, quase. 14 vezes 14, 196, show de bola. 14, se fosse em metros, né? Vamos supor que fosse metros e metros ali, então daria 14 metros a resposta. Eu diria que essa é a parte mais perigosa da soma algébrica de vetores, além dos cossenos. Mas tenho mais uma coisinha ainda para falar. Tranquilo, obrigado, amigo. Isso. A última coisinha que eu tenho para falar antes de passar a tarefa e de finalizar a aula. Tem mais uma Ah, aula. hoje tem mais uma aulinha, é verdade. A última coisinha dessa aula, então, eu quero lembrar como é que se subtrai vetores. Na verdade, do ponto de vista de desenho, né, que a gente tem que lembrar disso. Então, ó, tem lá o vetor A, tem o vetor B e tem o vetor C. Somar, né, o vetor A mais B mais C, por exemplo, é bem simples, com o método do polígono ou do paralelogramo. Qual será o melhor método? Para somar os três uma vez é polígono. Como o amigo lembrou, bundinha na cabecinha. Vou pegar o primeiro vetor, que é o vetor A, copiei ele. Vou pegar o segundo vetor, que é o vetor B, bundinha na cabecinha. Vou pegar o vetor C, bundinha na cabecinha.
E o resultado sai do primeiro vetor e vai até o último. Mesmo que passe por cima um do outro, galera, mesmo que fique feio o desenho final, é assim mesmo, bundinha na cabecinha, bundinha na cabecinha. Só o vetor resultante que não é bundinha na cabecinha, hein? O vetor resultante é bundinha com bundinha, cabecinha com cabecinha. É muito comum esse método bundinha na cabecinha ter um efeito colateral do cara botar o vetor resultante ao contrário. O cara fica fissurado com bundinha na cabecinha, tá? Então, é fácil somar vetor. O perigo na hora de subtrair vetor, galera, é que o vetor negativo tu tem que desenhar ele no sentido oposto, só isso. Então, A menos B menos C. Vamos ver como é que ia ficar. O A é igual. O A é igual porque ele é positivo, copia ele do mesmo jeitinho, vetor A. Quem é o vetor menos B? Isso, é igualzinho o B, só que a cabecinha dele é virada ao contrário. Menos B e o menos C com o dedo, deixa eu ver. Isso, ó, é igualzinho, só que pra lá. Então é um quadradinho 3×3 ali, 3×3 vai ficar isso aqui, ó. Esse aqui é o vetor menos C. E o resultante sai do primeiro e vai até o último. Esse é o vetor A menos B menos C. Quero ver se na próxima aula eu também dou uma palhinha de física C, galera. Então anotem a tarefa dessa física. Pode chegar uma presença masculina, não? Pode chegar? Aqui, ó, tu eu tô sem o meu microfonezinho, né, cara? Sabe o que o Galeazzi falou pra ele? Sabe por que ele parece? Pra eles não tem Rick problema. Martin. Hã? Tá faltando? Você não consegue do armário, tá, galera? Eu tô errado aqui, não estou aqui. Acho que é. Fica à vontade mesmo? Opa, peraí. Galera, lá, a tarefinha é só ó, na página 3, e página 5. Página 3 e página 5. Da física B, hein, galera? Muito obrigado pela paciência.